E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Este é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um Resenha em Casa. Se Deus quiser, isso está acabando, a gente vai conseguir gravar pessoalmente com as pessoas. Hoje, o entrevistado é o Rafael Reis. Tranquilo, cara? Opa, tudo bem? Obrigado, Bruno, obrigado, Otávio, pelo convite. Obrigado a todos os espectadores do Bola do Jogo que vão acompanhar esse nosso bate-papo. E é isso. Cara, brigadão primeiramente aí por ter topado. De uma forma inusitada, né? A gente perguntou lá se os nossos seguidores tinham alguém para indicar, indicaram você, a gente acabou criando esse contato, então brigadão. E galera que não é inscrita ainda, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e segue o Rafael, que as redes sociais dele vai estar aqui embaixo. É isso aí, cara. E, tipo assim, pra gente começar aí essa nossa conversa, faça uma breve apresentação de quem é o Rafael Reis para quem ainda não te conhece. Meu nome é Rafael Reis, óbvio. Eu tenho 36 anos, sou um jornalista especializado em futebol internacional, colunista do UOL em futebol internacional desde 2015. Também sou mestre em comunicação, professor de jornalismo da UNAERP, que é uma faculdade de Ribeirão Preto. Trabalhei durante 9 anos na Folha de São Paulo, fiz algumas colaborações para alguns outros veículos internacionais, para o AS da Espanha, cobri as últimas 4 Copas do Mundo, 4 Copas do Mundo, mas só 2014 em loco. Sou um apaixonado por futebol, evidentemente, como acho que todo mundo que acaba trabalhando nessa área é. Sou isso, sou uma pessoa que gosta muito do que faz, adora esse mundo do jornalismo esportivo. Posso falar que meu maior lazer é meu trabalho. Isso é uma coisa espetacular, assim, é uma coisa que as pessoas invejam. Gasto boa parte do meu tempo diário com futebol, seja trabalhando mesmo, produzindo material, produzindo conteúdo para o blog, para as redes sociais, mas também estudando, vendo partidas, vendo melhores momentos de partida, lendo veículos internacionais, porque é a minha praia, né? Então, afinal, tem que ler muito, fazendo entrevistas. Boa parte do meu dia é usado com isso. E, cara, por que você escolheu o jornalismo? De onde veio essa paixão? E se o jornalismo esportivo foi a sua primeira opção, assim, ou é daqueles casos que a vida levou? Não, a vida não levou. Tipo, eu trilhei o caminho. Não, eu trilhei o caminho que eu desenhei para mim. Caraca. Certinho. Eu me apaixonei por futebol na Copa de 94. Foi o primeiro. Lógico, já via jogos e tal, tinha meu time e tal, mas não era um apaixonado. Copa de 94 eu pirei, eu tinha 9 anos, via todos os jogos e enlouqueci. Aí, em 1990, antes da Copa de 98, ganhei uma assinatura da Placar de presente de Crisma, do meu padrinho de Crisma. Enfim, e aí eu me municiei muito, eu li muito antes da Copa, e chegou na Copa, eu percebi que, tipo, eu acertava mais ou menos o que ia acontecer, os times que eu achava que eram os melhores eram os que iam melhor mesmo, eu conhecia os caras de ler, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Aí, na mesma época, eu tinha uma professora na escola que era formada em jornalismo, mas não trabalhava com esporte, nada disso. E aí, meio que eu decidi, quero ser jornalista para trabalhar com esporte. Se eu estava na 8ª série, mais ou menos, e aí construí o caminho para isso. A ponto de, por exemplo, Jogos Olímpicos de 2000, vocês, pela cara de vocês, tinham acabado de nascer. Eu não sei a Só a idade de dele, vocês, a minha mas não. vocês tinham acabado de nascer. La Russa é velha guarda, o Bruno Não, aí. calma, nem tanto, nem tanto. Mas boa parte de quem vai estar nos Sim, assistindo, sim. com certeza, não, os pais não,
Se bobear, tinha pai que nem se conhecia ainda. Tipo isso. Mas Olimpíadas de 2000 em Sydney, o fuso horário era contrário. Tá? É tipo contrário nosso, né? Então, os eventos eram todos madrugada e manhã aqui do Brasil. Eu estudava de manhã, estava no segundo colegial. Eu convenci meus pais que era mais importante para minha formação ficar em casa vendo as Olimpíadas do que ir para a escola. Caraca! Eu fiquei 15 dias sem ir para a escola. Nossa, assistindo velho. tudo que eu podia, virando todas as noites, dormindo durante o dia, consumindo a Olimpíada, porque eu falei, eu vou trabalhar com isso, é importante para minha formação. Lógico, pessoal, e inclusive crianças e adolescentes que estão assistindo isso. Eu só pude fazer, eu não fiz isso de malandragem, eu realmente achava que era mais importante para minha formação naquele momento, e eu me garantia. Eu sempre fui o melhor aluno da minha sala. Então, tipo, eu era uma pessoa que podia se dar esse luxo. E eu tinha consciência disso. E aí depois, de certa forma, mais menos, porque aí a faculdade, eu sabia que eu não podia matar tanta aula assim, mas em 2004, nas Olimpíadas, eu repeti um pouquinho disso. E também boa parte das aulas da faculdade, durante o período da Olimpíada, eu não assisti. Até porque era começo de semestre também, e faculdade tem uma questão de grade diferente, né? Tipo, como é semestral, então nas primeiras semanas do semestre você tem pouca aula, é aula um pouco mais introdutória. Mas aí eu não faltei 100%, mas eu faltei algumas sim, por causa das Olimpíadas. Copa nunca precisou, porque nunca bateu com o período meu de aula. Sim, é interessante você falar isso, tipo, bom, pelo menos eu acho muito interessante quando você fala, por exemplo, que você sempre quis trilhar esse caminho, tipo, desde da época que você tava estudando e tudo mais, porque eu, por exemplo, eu demorei muito para decidir, tipo, o que eu queria. Aí eu acho que isso é uma questão que envolve várias coisas, assim, mas eu acho muito da hora, porque assim, na minha época de escola, quando eu estava estudando, eu não sei se é por questão de escola ou por alguns outros fatores, mas eu nunca, tipo, cara, me achei para pegar e antes de terminar a escola e falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu fui decidir pelo jornalismo e eu e o Otávio, a gente estudou junto, a gente é jornalista formado, tipo, cara, depois dos meus 20 anos, assim. Então é da hora, tipo, ver um cara que, quando eu tava na oitava série, que eu nem fazia ideia nunca na minha vida do que eu queria ser, já tinha isso, tipo, não, eu quero isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu acho interessante pra caramba essas coisas, cara. Cara, mas isso é só uma característica, não é Sim, uma coisa positiva, porque também, às vezes, você se abrir para o inesperado é legal. sim, né? Mas eu sou uma pessoa programada, controlada, é minha personalidade muito também isso de fazer planos e tentar seguir os planos à risca. É personalidade. Sim. Até hoje, até hoje. O meu também eu acho que foi parecido com o seu, só que foi lá para a sétima série, porém não tinha esse plano totalmente traçado, porque eu via os comentaristas assim, eu falava, pô, quero ser um comentarista esportivo, sentar na famosa mesa redonda ali e comentar, mas nem tinha noção do trabalho que é para chegar até ser um comentarista e tal. Aí eu falei, nossa senhora, trabalhoso muito. Eu pensei que era só mandar currículo lá e falar, já sou comentarista já. Cara, e assim, a gente recebe muito, eu recebo muita coisa em redes sociais. Acho que principalmente por eu falar de futebol internacional, que tem um apelo com o público mais jovem, o que eu recebo de tipo moleques assim falando, como é que eu quero também ser jornalista e tal, arranja um emprego para mim. Moleque que tá no segundo colegial, fácil sabe? assim, cara. Não, e umas coisas assim, é alguém que ainda nem trilhou, aí eu tenho que explicar, pessoal, para fazer isso que eu faço, o ideal é que você faça isso e tal, não sei o quê. Quando o pessoal não vem perguntando, eu tenho perfis verificados nas redes sociais, basicamente por causa do UOL. No Twitter eu até tenho um número de seguidores mais razoável, mas meu Instagram tem 2.000 seguidores, ninguém quase. Mas mesmo assim é verificado.
por causa do UOL. Então também direto vem gente perguntar, como que eu consigo perfil verificado? Eu falo, pô, nem eu sei. Tipo, os caras que verificaram para mim. 5 anos já, velho. Os caras que verificaram para mim, tipo, o UOL falou, passa teu perfil aí. Eu passei. Sim. E aí, já entrando nessa linha, assim, de trampo e de caminhos traçados, quais foram as suas primeiras oportunidades e como que você chegou até o UOL? É meio bizarro, assim, o meu caminho, porque o meu caminho é uma aula quase de uma característica que o jornalista tem que ter, que é ser chato. Jornalista você não vai ser bom jornalista se você não for chato, não adianta. Ganha existência, né? Você tem que ser chato. É uma característica intrínseca à profissão. Então, eu estudei, fiz faculdade em Londrina, né, na Universidade Estadual de Londrina, UEL, e eu não queria trabalhar em Londrina de jeito nenhum, porque eu já sabia naquela época que o que eu queria mesmo era trabalhar com futebol internacional. Eu sabia que não ia dar para trabalhar de cara com isso, mas era o que eu queria. E se eu ficasse em Londrina, naquela época, hoje é diferente. Hoje, onde você mora não faz mais tanta diferença assim. Ainda mais, imagino, na era pós-pandemia, o que vai ser a partir de agora, vai continuar muito trabalho de home office, então não vai fazer tanta diferença assim. Mas em 2006, quando me formei, não dava para eu ficar em Londrina se eu queria fazer isso. Para ajudar, na minha época, eu não podia fazer estágio em jornalismo, lá no Paraná. Então, eu não fiz estágio durante o meu período de faculdade. O que eu consegui fazer? Tinham 2 sites, os 2 existem até hoje, mas um nem era sobre jornalismo esportivo, é um site que chama Papo de Bola, lá do Rio Grande do Sul, de um cara chamado Edu César, e tinha a Trivela, que existe até hoje, de futebol internacional e tal, que estava no comecinho ainda. E eu, na época da faculdade mesmo, eu gratuitamente, lógico, fazia uma coluna para esse Papo de Bola e fazia alguns materiais para a Trivela. A Trivela tem até hoje, não tem? Sim, a Trivela tem até hoje. E fazia alguns materiais para eles. Simultaneamente a isso, e eu não lembro como, sinceramente eu não lembro como, eu descolei um e-mail do Mauro Betti. E eu mandava textos para ele falar se ele gostava. E eu não sei se ele era simplesmente muito educado comigo, eu acho que ele era apenas muito educado, ou se eu realmente levava jeito para a coisa. Porque ele falava que gostava muito e me deu muita abertura, me chamou para ir em São Paulo conhecê-lo, conhecer a Band, na época ele trabalhava na Band. Enfim, mas eu me formei com isso. Eu conhecia o Mauro Betti, tinha essa coluna no Papo de Bola e fazia alguns trabalhos esporádicos para a Trivela. Aí eu falei, preciso ir para São Paulo. Não sei como eu vou para São Paulo, porque já existiu o Orkut, mas a gente não tinha essa facilidade hoje de redes sociais que, de certa forma, você consegue o contato de todo mundo. Sim. É só você querer falar com a pessoa que dá para você mandar mensagem. A pessoa vai ler ou não é outra história, mas pelo menos dá para você entrar em contato com qualquer pessoa que você queira. Naquela época, não. Mas esse Edu, eu falei para ele, olha, Edu, estou me formando, quero ir para São Paulo. Você conhece alguém em São Paulo? Ele me mandou um mailing que tinha 250 e-mails da imprensa de São Paulo. Caramba. Tinha desde o estagiário da rádio menorzinha da cidade até o Galvão Bueno. E tinha o Galvão mesmo. Infelizmente eu não tenho, mas eu perdi o e-mail dele, mas tinha o Galvão. E aí eu mandei currículo para todo mundo, aquele currículo, aquele texto igualzinho que você só troca o nome da pessoa. Olá, sim. Galvão Bueno. Copia e cola. Sensacional. Lógico, alguns eu errei o nome e tal, natural. Mas mandei para todos da lista. A maioria ignorou, tá? Mas vamos lá, uns 20 responderam. Kleber Machado respondeu, inclusive. Caraca. Uns 20 responderam. 10 falaram basicamente assim:
Todo mundo que responde te elogia, tá? Ninguém te responde para criticar. Isso é educação. É educação. Então, Tom, 10 responderam assim, nossa, você é muito bom, você tem talento para coisa e tal. Infelizmente, não sei muito como posso te ajudar, não tem vaga agora, enfim. Os outros 10 fizeram a mesma coisa, mas falaram, não tem vaga agora. Se surgir alguma coisa, eu entro em contato. Eu sabia que eles não iam entrar em contato. E não é por maldade, não é por maldade. Eu falo isso. A gente fala achando que vai entrar em contato mesmo se surgir. Mas quando surge, precisa de alguém tão rápido e tal, que vem aquela pessoa que está na sua memória na hora. E você não vai resgatar, procurar lá e tal. É natural, é do ser humano. Então, o que eu fazia? E aí entra a chatice. Cada dia eu mandava e-mail para um desses 10 perguntando: e aí, apareceu alguma coisa? Caraca. E aí, tipo, cada dia eu mandava para um. E aí chegava no 10º da lista, eu voltava pro primeiro. Todo dia, para a pessoa não esquecer de mim. Fiquei nessa, sei lá, uns 40 dias. Até o dia que eu mandei o e-mail, o cara respondeu: apareceu. Me passa teu telefone. Aí ele me ligou, era o editor de esporte da Folha Online na época, que era o site da Folha de São Paulo. Ele ligou para mim e falou: Rafael, você consegue estar aqui em São Paulo amanhã, 10 horas da manhã? Isso era 4 da tarde. Minha cidade fica uns 450 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Falei, pô, consigo. Daí ele me falou: é assim, tô te chamando para uma entrevista para uma vaga, a gente estava em março de 2016, para uma vaga de 12 dias, não são 12 dias por mês, é para fazer um freela de 12 dias aqui, porque um cara da nossa equipe teve que sair para montar o nosso site da Copa do Mundo. Fui para São Paulo, fiz o teste, comecei no mesmo dia, fiquei esses 12 dias, no final do mês, ele chegou e me ofereceu: Rafael, surgiu um outro freela aqui para você fazer 8 dias por mês, fazer sábado e domingo. Te interessa? Cara, mal pagava minha estadia e minha comida em São Paulo. 8 dias. Mas já aceita, né? Interessa, cara. Interessa. Tô começando, eu não posso escolher. Aí no mês seguinte eu já falei: essa vaga eu consigo aumentar para 12 para você fazer quarta-noite também, que tem dia de rodada. Depois aumentou para 30 por causa da Copa do Mundo. E nessa fui para São Paulo para trabalhar na Folha por 12 dias, fiquei 9 anos. Caraca. Sensacional. E aí depois fui para o jornal, saí do site, fui para o jornal, cobri Palmeiras, cobri São Paulo, até que em 2014 me separaram de vez para fazer só futebol internacional. Eu já fazia futebol internacional simultaneamente a clube, desde a saída do Rodrigo Bueno, que era o repórter de futebol internacional da Folha antes de mim, mas aí eu fazia clube e fazia parte dele. Em 14, por causa da Copa do Mundo aqui no Brasil, me fixaram em futebol internacional. Aí 15 eu falei: cansei de São Paulo, não quero mais morar em São Paulo. Descolei uma vaga de professor numa faculdade em Ribeirão Preto, vim para cá, ofereci um blog para o UOL de futebol internacional, eles aceitaram e estamos aí já há 6 anos, com uma audiência muito boa, assim, muito acima do que eu imaginava que teria. Nunca imaginava que eu conseguiria, que dentro do próprio UOL eu conseguiria um dia ter tanto destaque, porque, pô, tô escrevendo no mesmo lugar que Mauro César, que Juca, durante muito tempo junto com o PVC, com caras assim que, pô, eu cresci assistindo, lendo, e assim, muitas vezes consigo ter tanto destaque quanto, mais destaque até. Não que meu material seja melhor, não é, mas é outro estilo, é outra característica, mas só de estar 6 anos lá, já fico muito feliz e é uma prova de que alguma coisa eu estou fazendo de certo, né? Verdade. A gente teve 2 casos curiosos que eu queria contar rapidinho, assim, porque é muito parecido com a história que você contou, que foi quando a gente, dessa parte mais de ser difícil, né, de conseguir acesso às coisas, a gente gravou com o Amaral, e ele contou que a primeira vez que ele conseguiu chegar no Palmeiras foi a carta. Tipo, isso
faz trocentos anos que não existe um Caramba. cara assim indicado por carta, né, mano? Pra galera que acompanha a gente, talvez seja quase um absurdo, velho. E o Menezes também, que eu acho que você conhece, a gente gravou com ele lá na ESPN, e ele também, quando ele começou a trabalhar na primeira empresa dele lá, bem no interiorzão lá que ele morava, ele comentou que ele leu a matéria, mas ele nem conhecia quem era o cara que estava oferecendo emprego. Aí ele chegou lá perguntando, eu queria falar com tal pessoa, um amigo meu próximo. Aí o cara chegou lá, passou por ele, como ele não sabia quem era, a secretária falou, mas você não vai querer falar com o cara? Aí ele, mas o cara chegou, ele acabou de passar na sua frente, aí que ele descobriu que era o cara e conseguiu a vaga de emprego também. Espetacular. Mas é isso, cara. Jornalista, lógico, o caso do Amaral não é jornalista, mas do Edu é cara de pau. Jornalista é chato e cara de pau. Então, tem que ser, cara. Não tem muito outro caminho. Não tem muito para onde correr. E, cara, para a gente dar sequência, como que a Champions chegou a você ao ponto de você querer se tornar especialista em futebol europeu e falar sobre Champions? O que pegou você assim, falar, eu quero falar sobre isso? Acompanhava muito pouco de futebol internacional, tá? Não, muito pouco mesmo. Via futebol internacional na Copa do Mundo, basicamente, durante a infância e o começo da adolescência. Aí lá para 2001, eu não sei o ano exato não, tá? Não foi mais, acho que 2003, por aí, meu pai começou a ter TV a cabo. A gente começou a ter TV a cabo em casa. E aí eu descobri principalmente a ESPN, e eu olhei para aquilo, eu comecei a ver jogos, campeonato inglês, campeonato alemão, espanhol, italiano, e meio que fui sentindo que eu não via mais tanta graça no futebol brasileiro. Meio que eu fui percebendo, isso aqui tem muito mais a ver com o que eu gosto, isso aqui tem muito mais... me atrai muito mais, as histórias me atraem mais, o jogo em si me atrai mais, gosto mais disso do que do futebol brasileiro. E tem uma disparidade grande, né? E a gente está falando de 17 anos atrás, 18 anos atrás, a disparidade era muito menor do que é hoje. Sim. Imagina hoje. Hoje eu sofro para ver. O jogo da Champions às 5 horas da tarde, aí você vê o Brasileirão à noite, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Mesmo jogo da Champions ruim, como eventualmente Sim. a gente pega, ainda assim... hoje eu sofro para ver futebol brasileiro. Assim, eu vejo um pouco, porque é meu trabalho também, mesmo que eu cubra futebol internacional, eu preciso saber o que está rolando no Brasil, mas é sofrido, cara. Dá dó de ver. É sofrido, assim, eu vejo e me desgosta bastante, assim. Confesso que acho que se eu não trabalhasse com futebol, eu talvez hoje nem visse nada de campeonato brasileiro mesmo. Eu acho que estadual, então, pelo amor de Deus. Não, e eu acho que até mesmo a Libertadores, que teoricamente reúne as melhores equipes da América do Sul, nossa senhora. Tipo, dá uma disparidade. Não, ela é ruim, mas ela tem um charme, principalmente em jogos contra argentinos. Charme de estádio, de tipo de jogo. Mas fora o charme, você pegar a qualidade de futebol mesmo, não dá. Graça, não. Cara, é o seguinte, agora já nesse assunto total Champions League, assim, você acha que hoje em dia a Champions League ela tem muito mais importância do que tinha, por exemplo, há uns 15, 17 anos atrás? E o porquê isso? E dando mais um pitaquinho para ver se você que aborda muito mais o futebol europeu, talvez tenha uma resposta um pouco mais plausível para mim. Estou falando em específico comigo. Por que o europeu, o Bayern, por exemplo, ele menospreza tanto o campeonato mundial? Vou começar do fim, tá? Beleza. O europeu não dá tanta importância assim ao mundial, realmente. 2 motivos. Um é porque ele é um incômodo na temporada. Seria a nossa Sul-Americana? Não. Ele seria uma coisa pro europeu, uma coisa um pouco parecida com esses jogos de Recopa. Copa Suruga, Recopa Sul-Americana, uma coisa meio que assim. Ele atrapalha. Para começar, ele atrapalha a temporada. Como ele
normalmente jogado no fim do ano. Esse ano foi atípico, mas ele é no fim do ano. Para o brasileiro, tipo, terminou tudo, agora vamos lá, vamos jogar o Mundial. Mesma coisa para o asiático, para o africano. Para o europeu, não, estou jogando aqui quarta, domingo, estou jogando direto, tenho que parar esse ritmo, viajar para longe, ainda quando é para o Catar, beleza, quando é para o Japão é mais longe, e tem que ficar lá uma semana adiando jogos meus para depois voltar para as competições de dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Tem um lance de calendário que é um pouco maléfico para o europeu. E o outro é o nível técnico dos adversários. A importância de um campeonato, de certa forma, está no tamanho dos rivais que você enfrenta. Por que, por exemplo, hoje o PSG dá tão pouca importância para o francês? Inclusive, uma chance bem real do PSG não ser campeão francês nessa temporada, depois de um bom tempo, desde o Mbappé no Mônaco. Mas eles sentem, mesmo sendo o campeonato local deles... Sim, porque ele é muito melhor que os outros, no normal. Como os seus adversários são muito mais fracos, não tem o desafio. Se não tem o desafio, não tem a graça de vencer. E aí fica, beleza, tem que enfrentar times que ninguém conhece aqui na Europa, que são muito mais fracos do que eu. Não, é chato, não vale a pena. Por isso, inclusive, que a FIFA já encomendou o Super Mundial, né, que seria esse ano, não foi por causa não será por causa das mudanças da Covid, né, das mudanças do calendário da Covid, que aí vai ter uma pancada de europeus e provavelmente os europeus vão levar mais a sério, porque eles vão se enfrentar. A partir dessa mudança, eu acho que 98% de chance de um brasileiro nunca mais ganhar o Mundial. Cara, eu não falo nunca mais porque nunca é muito tempo. E a Grécia ganhou a Euro em 2004, por exemplo. Uma coisa que ninguém nunca não fez nenhum sentido. Também ninguém não era uma grande geração, porque não era nem uma grande geração grega. Não, era uma Grécia igual a Grécia de todos os anos. Tanto que a Grécia depois nem classificou para a Copa seguinte. E também não havia classificado para a Copa antes. Então não era uma geração especial. É uma coisa que o futebol proporciona. Proporciona cada vez menos, mas proporciona. Mas vai ser uma vez no século, uma vez em 30 anos, uma vez em 40 anos. Vai ser um evento histórico, realmente. É algo que, tipo, tudo deu certo, um alinhamento de planetas, assim, de certa forma. Milagre. E com muitas doses de sorte, não vai nenhum brasileiro mais vai ser campeão só por competência. Aliás, já não é há algum tempo só por competência. Sempre está precisando de uma pitada de sorte. E agora muito mais. E antes de você responder a pergunta da importância da Champions de agora para anos atrás, quando eles perdem, por exemplo, Corinthians e Chelsea, eles levam como um vexame? Não. Eles nem sabem do tamanho do Corinthians. Por exemplo, a gente perdeu para um time de menor expressão do que o nosso. Não, mas é assim, igual perde eventualmente na Copa da Inglaterra para o Preston. Entendi. Não é um vexame. É um tropeço, uma questão, uma partida ruim que pode acontecer. Aconteceu e pronto. Eu falava antes do Mundial que se o Palmeiras, por exemplo, Bayern e Palmeiras, caso tivesse acontecido, seria pro Bayern como um Bayern e Mainz pela 25ª rodada do campeonato alemão. Entendi. É muito diferente, né? Total. Sim. E sobre a Champions, o que aconteceu? A Champions foi mudando o formato dela com o passar do tempo, para que ela se tornasse o verdadeiro mundial de clubes. Você teve, sim, uma concentração de jogadores cada vez em menos times, proporcionados, primeiro, principalmente pela lei Bosman, que é aquela lei que permitiu que os jogadores não fossem mais propriedade dos clubes, que não tivesse mais a ideia de passe. Isso foi concentrando cada vez mais os melhores jogadores em poucos times.
E a Champions foi se adaptando a isso, foi abrindo mais vagas para os países mais fortes. 20 anos atrás, não tinha mais que 2 times por país na Champions. 25 anos atrás era 1 time por país. E hoje você tem, dependendo do ano, dependendo de algumas conjunturas, até 5 times, né, de um único país na Champions. Então rolou uma concentração, os melhores times disputam aquilo todos os anos, virou um campeonato mundial. Por ser um campeonato mundial, com os melhores jogadores do mundo, com os times mais fortes do mundo, o mundo inteiro começou a consumir, gerou muito dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem já está disputando aquele campeonato, vai aumentando o desnível financeiro e, consequentemente, técnico entre os times que estão na Champions e os outros, tornando ela cada ano mais forte e vira uma bola de neve, um círculo que não tem muito como quebrar. Sim, e dentro disso, você acha que os próprios jogadores também enxergam assim? Porque, por exemplo, a gente tem exemplo de grandes jogadores que nunca conquistaram uma Champions League. E a gente vê exemplos de jogadores hoje em dia que eles olham a Champions League e falam, nossa, tipo, o objetivo da vida é conquistar uma. Tem relação com tudo isso que você comentou ou tem alguma coisa de diferente também? Não, é exatamente isso. Ou isso não também é só o público jogador brasileiro que vai para lá? Não é só o público que começa a ter essa percepção. Os próprios jogadores vão tendo. E eles percebem que, tirando em ano de Copa, que aí é um pouco diferente, quem se dá bem na Champions normalmente é quem se dá bem nos prêmios individuais, entram para as seleções da temporada e tal. Então, o próprio jogador enxerga igual o torcedor, como aquilo é o campeonato mais importante. Aquilo é o ápice, com exceção da Copa do Mundo, que continua sendo o ápice mesmo que hoje você tenha tipo, a Champions muito grande. Acho que ganhar a Copa ou fazer uma campanha histórica na Copa ainda é maior do que ganhar uma Champions e fazer uma campanha histórica na Champions, até porque ela é mais escassa. E aí a gente vai em lei do mercado, em capitalismo mesmo. Aquilo que é mais escasso vale mais. A Copa tem a cada 4 anos, então, naturalmente, ela acaba sendo mais valiosa que a Champions. E, cara, através da Champions, você acha que campeonatos europeus aumentam de nível consequentemente ou não tem correlação? Por exemplo, só para tentar contextualizar um pouco melhor, você acha que através da Champions League, que reúne, tipo, tanto as melhores equipes do mundo, obviamente, quanto algumas que acabam se tornando destaque durante a competição, até para os próprios jogadores. Você acha que, por exemplo, atualmente numa Nations League, numa eliminatória, numa Eurocopa, acaba com a ajuda da Champions League, desses times e os jogadores participarem já de uma competição que é um nível mais alto, um nível maior, isso influencia diretamente nas seleções para que também tenha um nível um pouco maior de competitividade? Em tese, ajuda. Ajuda. Com certeza, a globalização do futebol ajuda, principalmente seleções menores, seleções que não faziam parte do radar do futebol global, tendo alguns jogadores jogando nas principais ligas do mundo, é natural que essa seleção acabe se desenvolvendo. É natural que isso aconteça. A Bélgica, por exemplo. Sim, mas por outros pontos, por outro lado, para algumas grandes seleções, o que acontece é o contrário. Por exemplo, se você tem times que são tão globais que não tem mais aquele negócio de ter 4, 5, 6 titulares daquele país, isso acaba enfraquecendo muitas vezes a seleção local. A gente viu isso acontecer com a Itália. Isso que era a seleção que eu ia usar de exemplo. A nova geração italiana está nos grandes clubes da Itália. É uma coisa nova. Mas a geração anterior a essa é uma geração que quase não jogou em grandes clubes. A geração que hoje está no final da trajetória da seleção, a geração dos 20 altos e 30 baixos,
é uma seleção é uma geração que muita gente não teve espaço para jogar em Inter, em Milan, em Juventus. Hoje não. A molecada de 23, 24, que é a nova geração italiana, está jogando nesses clubes. Tá, até porque os clubes perderam força financeira. E aí não puderam mais contratar tanto no exterior assim. Exatamente isso que eu ia perguntar, só um parênteses, já que você também, obviamente, acompanha o futebol internacional, é até interessante de tocar nesse assunto. Em relação especificamente à seleção italiana, isso também é resultado da própria Liga Italiana ter se enfraquecido nesses últimos anos. Porque, assim, a gente tem aquela seleção campeã do mundo em 2006, em que, nossa, tipo, a nata dos jogadores italianos jogavam nos principais times da Itália. E ali depois, 2010, 2014, 2018, que nem classificou para a Copa do Mundo, o campeonato italiano em si, ele veio numa queda livre, assim, e agora que está voltando a ter um campeonato melhor, ou com os times que não tinham conseguido montar grandes elencos, num campeonato um pouco mais competitivo, e aí isso resulta na seleção. Isso em específico tem a ver com o campeonato e com o rendimento deles também na Champions League? Sim, tem, claro. Você ir bem nos campeonatos internacionais vai te dando mais maturidade. O teu jogo vai tendo que se desenvolver. E isso leva a crescimento desses jogadores também nas seleções. A Itália, a tendência é uma seleção em tendência de crescimento hoje. Ao contrário. Talvez porque tenha baixado tanto o nível que agora é fácil crescer, porque até para recuperar o status, o status anterior. Ao mesmo tempo que você vê um outro cenário que é tipo uma queda drástica, que é a Argentina. A Argentina é uma seleção que tipo, parece que piora a cada ano. Acho que ainda vai um tempo para ela voltar a se reerguer, porque a nova geração também não parece ser tão boa assim quanto as anteriores. Mas é um fluxo normal, pessoal, também. É um ciclo que acontece, e é um ciclo que denota muito também o que você faz na base, organização. A Argentina, o futebol argentino está desorganizado há mais tempo que o brasileiro. A Argentina vive um caos há mais tempo. Agora você vê, por exemplo, uma seleção que também está em alta, está crescendo pra caramba, que é a Inglaterra, é resultado completo do trabalho de formação de jogadores. A Inglaterra passou assim, de 2006 a 2016, vamos lá, meio que sem revelar ninguém. Você não via tipo jovens ingleses jogando no Liverpool, no United, no City, não via. Agora você vê. E agora você vê muita gente de 22, 21, 20 anos, dando o que deve fazer com que essa seja uma seleção crescente. E, cara, para a gente estar finalizando agora, duas perguntinhas bem, aquelas papum, assim, ligeirinha. Qual foi o jogo mais marcante de Champions para você? Você tenha cobrido, tenha acompanhado, tenha escrito sobre, ou que você tenha visto, né, você achou sensacional? E que time você acha que vai ganhar essa Champions desse ano? Então, vou dividir a questão das finais de Champions em 3 grupos, tá? Não, em 2 grupos. O jogo mais legal de Champions que eu lembro é a final de Liverpool e Milan, né? A final de Essa eu lembro também. Essa é sensacional. É o jogo mais maluco A Champions nos últimos anos teve muitos jogos malucos, mas naquele nível de maluquice, eu acho que só a final de 99, a vitória do United sobre o Bayern, se compara, mas é uma final que eu não vi. Eu não assisti ainda naquela época futebol internacional. E a que é especial para mim foi meu primeiro jogo de Champions em loco, que foi um Real Madrid e Apoel pelas quartas de final de 2013, posso estar enganado o ano, tá? Não tenho certeza aí, não estou pesquisando agora. Em Madrid, foi meu primeiro jogo de Champions em loco. Então teve esse caráter especial para mim, por isso. Sobre campeão, por ser mata-mata, é muito difícil, tá, fazer uma previsão exata.
os dois melhores times do mundo hoje são o City e o Bayern. Por lógica, seria um dos dois o campeão europeu. Mas é difícil, cara. Assim, mata-mata torna imprevisível as coisas. E ainda que a Champions tenha uma previsibilidade, se você pegar os últimos anos, quase todos, o campeão foi efetivamente o melhor time da temporada e tal. Mas é difícil arriscar. Mas os melhores times do mundo são City e Bayern hoje. O City é há pouco tempo. O City passou boa parte dessa temporada muito mal, mas engrenou, parece ter engrenado na hora certa. Mais ou menos como aconteceu com o Bayern na temporada passada, que era um time horrível até dezembro, a partir de dezembro embalou e virou um time sensacional. Parece estar acontecendo com o City isso. O City também era um time muito ruim até a virada do ano, era o pior City em muito tempo, e de repente embalou. E o Bayern vai se mantendo em alta, e acho que são os dois melhores times do mundo mesmo hoje. O PSG, apesar do 4-1 no Barcelona no jogo de ida, não é um time que me encanta, é um time que aposta todas as suas fichas em algo muito antigo no futebol, que é dar a bola para quem é acima da média resolver. E eu acho quando você enfrenta time de verdade, isso não resolve. O Barcelona é um arremedo de time. Então, contra o Barcelona pode funcionar. Mas quando você pega um time mais estruturado, isso não deve ser suficiente. Pô, cara, foi muito da hora. A gente fez aí uma pauta, tipo, não muito longa, mas também não muito pequenininha, pra gente poder trocar essa ideia. Seria incrível se a gente conseguisse fazer isso pessoalmente. Eu acho que, nossa, renderia pra caramba, seria muito bom. E aí, já pra gente chegar na reta final, gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Se tem algo que a gente deixou de falar que você acha muito importante, pode falar também e deixe seu recado aí pra galera. Algum projeto também e tal, se quiser complementar, pode mandar brasa. Não, na verdade, eu só queria mesmo agradecer o Bruno e o Otávio pelo convite. Foi muito legal. Conversar sobre futebol sempre é muito legal. É o meu ganha-pão e é meu lazer. Falar um pouco com o público numa linha de leve o futebol com seriedade. O futebol é entretenimento, mas ele é sério. Ele tem impactos sociais muito grandes. Muitas pautas importantes do dia a dia passam pelo futebol. Então, curtam o futebol, aproveitem o futebol como entretenimento, mas saibam que ele é uma força política, saibam que ele é uma força geopolítica, saibam que ele é uma força social e que ele precisa ser visto assim também. Não dá para a gente dissociar o futebol do resto da sociedade. É só uma coisinha importante assim, que às vezes, quando a gente é mais novo, a gente não tem muito essa noção. A gente acha que o futebol é só diversão. Mas o futebol é importantíssimo para se entender a história de muita coisa que aconteceu nos últimos 150 anos no planeta. Então, é uma puta aula de história, de geografia, de geopolítica, de economia. Por exemplo, estava conversando essa semana com um cara, um especialista em marketing esportivo, que estava falando sobre o temor que a Catalunha tem da saída do Messi do Barcelona. Porque na situação atual, mata o Barcelona totalmente. Eles estimam que uma parte considerável do PIB da região tem a ver com o Messi. O louco. Que a saída do Messi pode levar um pouco à crise econômica na região. Porque deve diminuir o número de turistas em Barcelona, deve diminuir o turismo ligado a Barcelona, ao clube, que é a ida em museu, ida aos jogos, deve diminuir a marca o clube como marca global, e o Barcelona é uma das empresas que mais pagam imposto na Catalunha, o Barcelona Clube. Então, vai ter um impacto na economia da região. Caraca, mano. Então, o futebol não é brinquedo só. O futebol tem muita coisa séria ligada a ele.
Beleza, cara. Brigadão novamente por ter aceitado o nosso convite. Se vocês curtiram esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações, comentem aí o que vocês acharam. E o Twitter e o Instagram, se ele quiser, a gente coloca aí também na descrição do Rafael para vocês já seguirem, acompanharem o trabalho dele, que é muito bacana. E até o próximo vídeo, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado, Rafael. Foi sensacional essa nossa resenha aí. Foi legal pra caramba. Até o próximo vídeo e valeu!